Muito bem, estou nos Estados Unidos, em Miami, e hoje eu vou trazer um conteúdo aqui para você muito legal. A gente fala sobre investimentos internacionais. Olha só, o brasileiro ele precisa realmente parar de ter só aquela visão de deixar todas as suas economias no mesmo lugar. E diversificar isso no mundo faz todo sentido. Mas mais do que falar sobre isso, eu tenho a oportunidade aqui de trazer um conteúdo para você em que a gente vai mostrar fisicamente o escritório e conversar com o pessoal aqui do BTG Miami. O BTG, o maior banco de investimentos da América Latina, tem uma operação aqui que inclusive atende clientes pessoa física. Então acho que faz muito sentido a gente explorar isso, né, nessa visita que a gente está aqui na cidade. E onde que fica o BTG Miami? Me diz você que está filmando aí. Ali. Exatamente nesse prédio, e a gente vai lá agora. Opa, e aí, Felipe? Opa, André, seja bem-vindo. Obrigado por receber a gente aqui para conhecer BTG Miami. Imagina. Primeira vista aqui, que lindo esse escritório. Pô, obrigado. Miami, né? Uma cidade maravilhosa, né? Que vista é essa aqui, hein? Aqui nós vemos do lado sul, dá para ver a Brickell e a parte de Key Biscayne no final e Brickell Key. Essa parte mais focada no centro financeiro dos escritórios. Nós estamos em Downtown e do lado esquerdo a gente vai ver um pouco de Miami Beach, o porto de Miami e um pouco de Miami Beach. A minha vista preferida está do outro lado. Vamos lá? Bora! Olha só que vista bonita aqui desse lado. Dá para ver aqui a parte de Downtown e no horizonte a gente consegue ver Sunny Isle, Fort Lauderdale. Para o pessoal se localizar aqui embaixo, esse parque aqui é a Bayfront, né? Exato, Bayfront Park. E um pouquinho mais à frente a gente vai ver o estádio do Miami Heat, time de basquete. E essa visão é de qual andar aqui no prédio? 55º. Alto, hein? É para quem não tem medo de altura isso daqui. Vamos sentar? Vamos! O brasileiro, ele tende a amar muito Miami, né? Até em comparação com outras cidades dos Estados Unidos, obviamente Nova York você tem o clima mais... O brasileiro não gosta muito, né? Mas você tem uma outra parte, né? Você tem a Califórnia, que talvez poderia ser, mas o pessoal fala mais de Miami do que da Califórnia, é a impressão minha. É a distância cultural. É cultural e a física. A física é cultural. Do Brasil, você pega... Tem amigos que moram em Manaus. Literalmente é um voo de 4, 5 horas, você está aqui no Nordeste brasileiro, um voo curto. Miami é muito próximo do Brasil, fisicamente e culturalmente também. A comida latina aqui é muito parecida com a comida brasileira. Sim, é verdade. Então, é muito fácil você se adaptar. Foi por isso que o BTG escolheu Miami para montar esse escritório? Com certeza, se eu tivesse que voltar, eu também escolheria Miami. Você também escolheria Miami. O BTG ele tem quantos escritórios aqui nos Estados Unidos? Nós temos para o atendimento do cliente, pessoa física, nós focamos no atendimento através do escritório de Miami. Temos o escritório em Nova York voltado para o atendimento do cliente institucional. E além disso, a gente tem outros segmentos que nós atuamos dentro dos Estados Unidos. Em outras empresas como gestão de floresta, crédito de carbono, etc. E com esses a gente tem presença também em Atlanta e mais 40 e poucos escritórios pelos Estados Unidos. Então, hoje a gente tem presença nos Estados Unidos em diversos segmentos e é uma capilaridade muito grande. E esse escritório aqui, você falou que atende, diferente de Nova York, que é institucional, esse aqui atende também o cliente, pessoa física, né? Exato. Isso significa que se um cliente quiser visitar o escritório de Miami, é possível ou não é possível? Com certeza. É importante, né? Acho que entender qual é a nossa estrutura, quem está por trás, quem são as pessoas que você está conversando no dia a dia com o nosso ambiente de trabalho, e sem contar que a vista é maravilhosa, né? O que é que tem aqui no escritório? Vocês têm que tipo de estrutura de pessoas? Só de atendimento ao público? Ou tem algum tipo de mesa? Ou como que funciona aqui? No escritório de Miami, hoje nós estamos aproximadamente, talvez um pouco mais de 130 pessoas, desde back-office, operacional, abertura de conta, algumas demandas que tem que estar fisicamente aqui nos Estados Unidos, mas principalmente as equipes de gestão. Então nós temos o time de Portfolio Solutions, que faz toda a parte macroeconômica, visão de mercado, seleção de ativo, diretriz de investimento, e que dá todo o subsídio quando nós vamos recomendar uma carteira, um produto, a curadoria do que nós estamos recomendando, e eles que dão todo esse suporte. E eles também têm as carteiras deles discricionárias, as alocações que eles fazem direto para a carteira dos clientes. Então eles têm uma parte dessa equipe está focada aqui em Miami, porque tem que sentir o que está na economia americana, tem que estar aqui no dia a dia. Também temos parte do time de Wealth Planning, que faz toda a parte de planejamento patrimonial e sucessório, que dá todo o suporte de como que
como que estão acontecendo as mudanças jurídicas no Brasil, como essas contas são tributadas, como que as mudanças tributárias no americano podem ou não afetar os investimentos. Então eles dão todo esse suporte também. E principalmente também as mesas de renda fixa, renda variável, alternativo, private equity. Nós temos todas essas equipes aqui fisicamente também e principalmente os nossos times de banqueiros que também fazem esse atendimento para o cliente. E qual é o perfil desse cliente final? Ele tem um patrimônio mínimo, tem alguns segmentos diferentes aqui no BTG US? Como que funciona? Nossa ideia é atender o cliente de ponta a ponta. Então, quero dizer, hoje nós temos uma estrutura muito sofisticada dentro do BTG que permite que, o mais importante é que o cliente entenda que a importância de ter parte do patrimônio fora do Brasil, essa diversificação internacional. E os Estados Unidos é o melhor custo-benefício. É um mercado fácil de acessar e juridicamente muito seguro. E que tem uma estrutura muito sofisticada. Então nós temos dentro do BTG plataforma onde o cliente vai poder abrir a conta dele direto pelo aplicativo, se autoatender, ter uma equipe dando recomendações e ajudando na gestão da carteira. E à medida que o cliente tem um volume mais sofisticado, a gente tem diferentes estruturas que vai se adequando e mostrando mais suporte, mais acesso para o cliente. Tá, então o cliente do Brasil não precisa ter papelada, no próprio aplicativo ele consegue já ter uma conta aqui nos Estados Unidos. Exatamente. E essa conta ele pode ter valores não tão grandes, né? Você tem uma divisão, então tem valores menores, mas se você tiver um valor acima de $500 mil, você também tem um serviço diferenciado aqui nos Estados Unidos. Como que funciona isso? O cliente hoje consegue, através do aplicativo do BTG no Brasil, o cliente que já tem conta hoje, pessoa física no Brasil e conta investimento no Brasil, ele consegue entrar no aplicativo dele, menu, conta internacional, e ele consegue abrir uma conta nos Estados Unidos de investimento, pessoa física individual. Ele vai abrir duas contas aqui, fazendo uma conta banco, onde ele tem um cartão de débito que ele pode utilizar numa viagem transacional, e vai abrir em conjunto uma conta de investimento, onde vai ter acesso a uma plataforma onde ele vai poder comprar ações, ETF, fundos de investimento, bonds. Então ele tem um acesso muito completo, uma gama muito vasta de produtos que ele vai poder investir no mercado americano, no mercado global, né, que é a porta de entrada para o mercado global. E à medida que esse cliente goste, teste, às vezes ele quer entender essa experiência, que está na palma da mão ali, realmente essa facilidade de abrir a conta e de investir, e uma pergunta que à medida que ele vai aumentando o volume sobre gestão e quer ter uma demanda mais sofisticada, a partir dos $500 mil, nós temos outra equipe, eu faço parte, que nós fazemos esse atendimento para o cliente. Às vezes quer falar de private equity, de venture capital, de ativos ilíquidos, às vezes quer falar de notas estruturadas, alternativas. Para esse cliente também nós temos esse atendimento mais sofisticado. Aí eu queria também explorar um pouco da gente falar sobre aquele cliente que tem a sua carteira de investimentos aqui fora, ele tem a conta banking, tem o cartão de débito e viaja. Essa facilidade do cartão, você está experimentando, né? Sim. Então, eu acho que foi uma mudança, uma solução que nós trouxemos para os clientes que facilitou muito o dia a dia. Aquela questão de não vou viajar com o cartão com depósito ali, porque se você perder o cartão, você não tem acesso ao recurso, ou qual é a dificuldade de ir lá na casa de câmbio, comprar, levar para casa, toda aquela insegurança de carregar o dinheiro físico. Hoje o cliente abre a conta ali através do aplicativo em 5 minutos, a conta de banco vai estar com o cartão de débito disponível ali na hora, ele já sobe o cartão de débito virtual para o celular, você consegue fechar um câmbio ali na hora para poder creditar um recurso na sua conta bancária, tá? Crédito instantâneo, se você fizer o câmbio do Brasil para aqui, o valor disponível ali na conta bancária, vai na loja que for e vai poder utilizar de forma automática. Então, acho que essa facilidade é um diferencial. Tem muito cliente que visita aqui ou não? Gostaria que fosse mais. Acontece que muitos dos clientes que vêm para aqui marcam, querem passar, mas acontece que Miami é aquela cidade que ele sempre está de férias, né? Então, entre a praia e o shopping, sim, acho que eles acabam esquecendo de passar para nos visitar. Mas tem sim, tem demanda. E aquele cliente que tem mais de $500 mil, o que tem mais de diferencial, né? O que esse cara vai ter além por exemplo, daquele que tem menos do que isso e tem o acesso via aplicativo? O que nós trazemos para a mesa, às vezes, é um produto um pouco diferenciado, no sentido do cliente que tem interesse não só no produto, mas mais no atendimento. É uma equipe que vai focar em trazer ideias de private equity, de venture capital, de ativos líquidos, de hedge funds. Também o cliente que quer falar de ativos, não só dos ativos mais sofisticados, mas às vezes uma ideia de derivativos,
Com certeza tem alguns produtos específicos como que vão ter acesso aqui que não estão disponíveis nas plataformas, mas não é um limitador. Ambas plataformas oferecem produtos extraordinários. Tem que sentar no cliente um a um com o cliente para entender qual é a demanda dele, onde que a gente consegue agregar valor. Queria saber, em relação a esse ano, né, com a entrada do Donald Trump, a gente tem diversas políticas que ele fez, né, como, por exemplo, a questão de tarifas no mundo todo, né, tem a questão de imigração, enfim. Isso tem mudado a percepção tanto das pessoas de alguns países, até mesmo nos mercados. Volatilidade nos mercados aqui, influenciando o dólar lá no Brasil também. Como que você tem visto o brasileiro que você atende, a percepção do brasileiro? Ele deu uma freada ou ele ainda continua com apetite em trazer seus recursos para os Estados Unidos? A demanda continua. Com certeza todo mundo teve o motivo e o direito de se questionar. É os Estados Unidos o caminho? Por que os Estados Unidos? A gente teve essa demanda dos clientes para entender. O ponto é que o governo Trump ele tem uma forma de negociação, está muito clara, desde o livro dele até o que ele já fez no governo anterior e etc., que é uma forma um pouco mais disruptiva de negociar. Então, no qual ele vai colocar tarifas elevadas ou arrumar uma discussão um pouco mais agressiva para trazer as pessoas para a mesa de negociação para renegociar as condições, tá? E isso acaba trazendo volatilidade. Mas a gente já notou que sempre o ponto final é sempre ter um acordo comercial, é sempre ter uma condição melhor, um resultado melhor para os Estados Unidos e essa percepção de que os Estados Unidos saiam ganhando nessas negociações. É isso que ele quer transmitir para o eleitorado dele. Então, no momento que ele gera essa volatilidade, a gente tem que entender, é uma mudança estrutural ou é algo transitório de negociação? E a gente entendeu que era algo transitório. Então, a gente viu uma correção do mercado, a gente sabia até que ponto que o Trump conseguiria aguentar a volatilidade do mercado, ou o mundo conseguiria aguentar a volatilidade do mercado, até mudar um pouco do tom. Pode ter alguma escalada ainda, mas o tom já mudou, já está um tom de postergar, colocar prazos de 30, 90 dias para negociação, para voltar para a mesa. Junto com isso, você vai voltar para o normal. Mas estruturalmente não mudou o conceito que os Estados Unidos tem uma questão de pleno emprego, tem uma poupança muito saudável, tem uma inflação controlada e caindo, e você tem uma expectativa de crescimento ainda muito saudável pelo tamanho da população. Claro que essa perspectiva de crescimento foi afetada por essa questão da guerra comercial, então o PIB potencial que a gente via em janeiro não é o mesmo PIB potencial que a gente vê hoje, mas não muda. A tese de eficiência, ela continua presente. As teses de investimento que nós temos na economia americana, as empresas, as características, são completamente descorrelacionadas da economia brasileira. Então ela é complementar na formação de alocação. E assim terminamos o nosso vídeo aqui na nossa visita ao BTG Pactual Miami. Se você gostou, deixa o like e principalmente coloca aqui o que é mais que você quer saber sobre investimento, sobre o mercado. Dê sugestões de vídeos aqui pra gente. Valeu, um abraço e até o próximo. Valeu, tchau!